Onde nós falamos sobre esporte coletivo e esporte individual. Então, nós começamos a falar sobre o que são esportes. Vamos lá? Então, esportes, vamos relembrar, na verdade, são práticas ou jogos que se diferenciam por adotar um caráter competitivo e regras oficiais, ou seja, envolvem disputa entre equipes e indivíduos, tendo como critério de julgamento os pontos. Então, nós temos aí 4 imagens, né, de jogos, de esportes, no caso. Nós temos o vôlei, o atletismo, nado sincronizado e também o handebol, certo? Então, esses são alguns tipos de esporte, né? E agora nós vamos ver a diferença do esporte individual para o esporte coletivo. Então, já chamo aqui o nosso personagem, né? A primeira imagem que vocês estão visualizando é de um atleta que pratica tiro ao alvo, né? Muito bem, então aqui a gente pode dizer que é um esporte individual, porque só tem ele. Não se preocupem que depois vocês vão revisar um pouco mais com o professor Marcos. E vamos ao próximo, os nossos outros personagens. Então, os outros personagens é um time de basquete. Já dá para a gente perceber a diferença aí, né? Do atleta anterior para esses atletas de agora. Então, já dá para a gente perceber que quando a gente fala de esporte coletivo, nós estamos falando de um time, como vocês estão vendo aqui, ó. Um time, um grupo de pessoas, certo? E vamos ver quais são as características principais? Vamos lá. Então, o esporte coletivo, ele é um esporte desenvolvido em equipe, e ele é caracterizado pela disputa entre 2 times. Então, observem aí novamente 4 tipos de esportes coletivos. Nós temos o futebol, o vôlei, o handebol e o basquete. Observem que todos eles têm a presença de 2 times, né, que jogam um contra o outro, onde o objetivo geral é fazer pontuação, né, contra o seu adversário, certo? Mas além de ser dessas características, nós temos outras características, né, que conceituam o esporte coletivo, como a questão da organização, da técnica e também da tática. Então vamos relembrar o que significa cada uma dessas características? Então a organização, ela está relacionada ao quê? A organização de técnica e tática para desenvolver estratégias de ataque e de defesa. Então, primeiro a equipe ela se estrutura, ela se organiza em relação ao número de jogadores, aos seus posicionamentos, tá certo? E logo depois que há essa organização sobre o que vão fazer, como irão fazer, a gente se aprofunda na questão da técnica e da tática. A técnica ela está voltada à questão da ação ou movimento realizado durante o jogo. A gente pode dizer e falar aí a respeito dos fundamentos. Vamos às técnicas. Então, olha só, a técnica ela se caracteriza por toda a ação ou movimento realizado durante o jogo, que muitas vezes vão caracterizar esse esporte, ou seja, o fundamento, né? A gente sabe que de um esporte para o outro, há diferença em seus fundamentos, então os fundamentos acabam por caracterizar esse tipo de esporte. No caso, vocês estão vendo aí o futebol. Então, na imagem aparece o passe, que é um fundamento característico, né, do futebol, mas não somente dele, mas também dos outros esportes. Mas aí nós temos fundamentos específicos, né, que nos outros não tem, tá? Então a técnica ela está ligada a essa questão dos fundamentos. Já a tática, ela está relacionada às estratégias utilizadas pela equipe para realizar uma ação ofensiva ou defensiva, certo? Então, a tática está relacionada ao posicionamento desses jogadores em campo, seja no futebol, no futsal, no handebol, no basquete,
no vôlei também, tá certo? Então, ali eles vão verificar qual é a tática melhor, tanto para defender quanto para atacar o seu oponente. E para vocês conhecerem um pouquinho desses esportes coletivos, eu trouxe aqui alguns para vocês visualizarem, tá bom? Então, nós vamos começar aqui com o nosso futebol de campo. Então, o futebol de campo, ele foi criado por Charles Miller, tá certo? No caso, ele trouxe para o Brasil, tá? Próximo que nós temos aqui, pode voltar para mim, por favor, e pausar? Muito bem. Então, vamos novamente, futebol de campo, como eu falei para vocês, o Charles Miller, tá certo? Podemos prosseguir agora. O próximo é o vôlei, é um esporte muito interessante, muito rápido, muito dinâmico, onde nós temos 6 jogadores em cada campo, 6 no meu time e 6 no time do meu oponente, e ele foi criado por William George Morgan, tá certo? Assim como os outros esportes, também possuem seus próprios fundamentos e características. Vamos prosseguir. O nosso próximo esporte, depois do vôlei, é o handebol. Olha só que interessante. O handebol, diferente dos outros esportes anteriores, esse esporte ele é jogado com o quê? Com as mãos. Daí vem a questão do hand, Bola na mão. E o handebol, ele foi criado por Karl Schellens, tá certo? Então, é um esporte coletivo também. Vamos prosseguir. O próximo é o basquete, criado por James Naismith. Também é um esporte que utiliza a mão para fazer as pontuações, onde nós também temos os fundamentos bem diferentes, bem marcados desse tipo de esporte. Vamos prosseguir? Depois do basquete, nós temos o futsal com Juan Carlos Gravier. Então, ele foi a pessoa que criou esse tipo de esporte muito parecido com o futebol, mas ele interessado em ter um espaço para ser praticado, ou seja, um local fechado, ele foi fazendo as adaptações até chegar ao futsal. A gente sabe que o futebol veio bem antes, Então, ali no espaço aberto, ele vendo que no tempo do inverno não dava para jogar, no tempo que chovia muito, então ele levou o futebol para dentro de um lugar fechado, no caso, e se tornou aí o futsal. A questão do atletismo, vamos lembrar algumas características. O atletismo é uma das mais antigas práticas esportivas. Então, o atletismo já existe antes mesmo dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Ele faz parte dos Jogos Olímpicos desde lá da Antiguidade, 776 a.C., tá? E o atletismo consiste em quê? Ele consiste num grupo, ou seja, num conjunto de provas, onde nós temos corridas, saltos, arremessos, lançamentos. Então, todos esses tipos de prova, todas essas modalidades constituem o quê? O nosso atletismo. E é falando nisso que eu quero que vocês conheçam agora o estádio da onde se é praticado todos esses tipos de esportes. Então, vamos observar aqui. Então, já vem o nosso estádio. Observem que ele é um estádio bem diferenciado, Ele tem aí as suas raias, tem a sua pista, tem a parte do campo, até porque essas provas de atletismo, elas se dividem em provas de pista, provas de campo, provas combinadas. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns espaços onde são realizadas cada uma das provas. Como eu falei para vocês, a questão da corrida, que ela é feita nas raias, que vocês podem visualizar mais aí onde tem esse desenho em laranja, tá? Ou seja, em todo ele. Nós temos a questão dos saltos, dos lançamentos, dos arremessos, cada um no seu espaço específico, tá? Então aqui é só para vocês entenderem um pouquinho aonde é que acontece cada uma dessas provas, tá certo? E assim nós vamos começar vamos começar relembrando o nosso conteúdo sobre salto. E aí, o que é saltar? Vamos relembrar? Então, saltar é elevar-se procurando transpor maior distância
ou maior altura. Então, aí nós temos duas imagens, onde nós podemos ver, né, essa questão do salto na prática. Um salto relacionado ao nosso dia a dia, né, que é pular de uma poça de lama, e o outro salto relacionado à questão esportiva. E como nós estamos falando do atletismo, nós vamos focar na questão do salto, né, esportivo. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou trazendo aqui para vocês, observem, que é o nosso salto em distância. Então, está aí a nossa atleta percorrendo e ela salta até atingir aí o seu percurso mais longo, no caso, o salto mais longo. Então, mais uma vez, observem que ela vai percorrer, chegou um determinado ponto, ela salta e tenta atingir aí o mais distante possível. Por isso que é chamado de salto em distância, certo? Vamos prosseguir. Além do salto em distância, nós temos o salto triplo, que ele vai na mesma linhagem, né, que o salto em distância, sendo que ele tem algo diferente. Observem aqui, ele tem a sua passada diferenciada. Se vocês observarem mais uma vez, que agora nós vamos ver em slow motion, ele tem uma passada, ó, ele vai pisar 1, 2 e pula lá na caixinha de areia, né? Então, é o que? Salto triplo. Mais uma vez, observem. 1, 2, 3. Ou seja, ele pisa com a perna direita antes da linha branca, ele dá uma passada no ar, pisa novamente com a perna direita, com a perna esquerda e faz o seu salto. Então, nós temos aí o salto triplo, tá? Então, o pulo final, ele acontece após duas passadas mais largas que servem para dar impulsão a este atleta, como vocês viram. Vamos prosseguir? O próximo salto que nós iremos ver é o salto em altura. Recebe esse nome porque o nosso atleta, ele precisa transpor o mais alto possível sem encostar no sarrafo, ele precisa transpor esse sarrafo sem derrubá-lo, tá? Então, nós chamamos de salto em altura. Esse salto, onde ele vai virando um pouquinho de costa aqui, ó, para fazer o salto, recebe o nome de Fosbury, tá? Esse tipo de salto, ele aumenta a impulsão. Então, esse é o salto em altura. O próximo que nós iremos ver é o salto com vara. O próprio nome já diz que a gente vai ter o uso de um implemento, que no caso é uma vara, como vocês estão vendo aqui. Então, o que acontece? O nosso atleta, ele vem fazendo um percurso, ele finca essa vara na caixa de apoio e com a ajuda da vara ele se impulsiona para transpor o sarrafo e cair novamente lá, ó, na nossa cama ali, onde ele tem a proteção, né? Certo? Então, esse é o nosso salto em altura. Muito bem, vamos prosseguir. E além dos saltos, nós vimos também a questão das corridas. Então, mais uma vez, observem aqui o nosso cenário. Já percebam que nós estamos justamente no espaço onde acontecem as corridas. Vamos ver o que nós temos a relembrar das corridas? Então, a corrida é uma das formas mais primitivas de exercício, ou seja, os homens primitivos usavam para se proteger, né, do perigo e também para caçar. Dentro do atletismo, nós temos alguns tipos de corrida, como corridas rasas, que são corridas de curta distância, chamadas de corrida de velocidade, tá? Nós temos provas de 100, 200 e 400 metros. Nós temos as corridas de meio fundo, que exigem velocidade e resistência do atleta. Corridas de fundo, que são corridas de longa distância. Corridas com barreiras, tanto para homens quanto para mulheres. Corridas com obstáculos e também as corridas de revezamento. Além dessa, nós temos a maratona, que já é uma corrida bem longa, onde o nosso atleta precisa estar muito preparado, e também a marcha atlética. Então, vamos ver aqui, relembrar algum desses tipos de corrida. Nós temos aqui as corridas rasas, que são as corridas de curta distância. Nesse caso aqui, vocês estão vendo, é uma corrida de 400 metros, onde o nosso atleta ele também tem que estar bem preparado.
Lembrando que o atleta que vence essa prova, ele é considerado o mais rápido do mundo, e vocês acabaram de ver aí o Usain Bolt, né? Ele é um dos mais rápidos nessa prova, ele é o melhor, tá certo? Então, essa aqui é um exemplo de corrida rasa. Vamos prosseguir. Além das corridas rasas, nós temos as corridas com barreiras. Observem aqui como é que elas acontecem. Então, como o próprio nome já diz, vai haver o quê? Algumas barreiras para eles irem pulando, né, até chegar no seu objetivo, que é a linha de chegada, tá bom? Então, nós temos aí várias barreiras, por isso que são chamadas de corrida com barreiras. Prosseguindo, além das corridas com barreiras, nós temos a corrida de revezamento. O próprio nome já diz para a gente, né, que vai haver o quê? Um revezamento entre esses competidores, entre o time. No caso, nós temos as provas de 4 por 100 ou 4 por 400, onde cada um vai fazer um pedacinho da prova com um bastão na mão. E o que é interessante é que você dê para o seu parceiro dentro da zona, né, de transferência, que é onde se pode dar aí o tubo, no caso o bastão, para o seu parceiro. Tá certo? Vamos prosseguir. Além da corrida de revezamento, nós temos também a maratona, que é uma prova bem grande, bem longa, onde o nosso atleta tem que estar com condicionamento físico em dia. Então, essa prova, ela é de aproximadamente 42 quilômetros, então é um percurso bem longo, tá certo? Então, precisa aí ter uma dosagem, né, do esforço desse nosso atleta, ele precisa estar bem preparado, certo? Então, essa aqui é a nossa maratona. E agora eu vou deixar vocês na companhia do professor Marcos com o nosso segundo momento de revisão. Bastante atenção! Dá uma olhadinha. Então, ó, esporte individual só compete um adversário em oposição a outro adversário, tá? Isso é a modalidade de esporte individual. A vitória só depende de seus esforços, não é isso? Igual a imagem que vocês estão vendo aí, ó, da lutadora aí de judô, né, é jiu-jitsu, né, a azul e contra a menina aí de kimono branco. Então, tanto a azul como a branca, elas só dependem aí dela mesma, né, não depende de outros colegas, como acontece no futebol, né, no basquete, no vôlei, que é uma equipe. E aí, para se chegar a fazer uma pontuação, depende do trajeto aí, né, do desempenho, da habilidade de outras pessoas no esporte coletivo. No individual não, só depende de você, ok? Então tá aí, ó, para quem tinha dúvida aí que seria esporte individual, tá aí, ó, só compete um adversário em oposição a outro adversário. E a vitória só depende de seus esforços, só depende daquela pessoa, diferente do esporte coletivo. E aí, nós vimos também que o esporte individual, ele tem interação, né, com o adversário. Não é isso? Então, ó, nesses esportes, os adversários podem interferir diretamente na ação um dos outros o tempo todo. Não é isso? Então, tipo, ó, o judô, né, e o futebol americano, né, ele tem interação. Então, tipo, como nós vimos naquela imagem anterior, o judô lá, ele é um esporte individual, mas você tem interação. Para você ganhar do seu oponente, você tem que ter o quê? Uma técnica melhor do que o seu adversário. Se ele tiver uma técnica muito boa, ele vai interferir no seu resultado. Não é isso? O lançamento de disco também, né? E o polo aquático. Remo e futebol. Então tá aí, ó. O remo, ele é uma modalidade ali, né, de esporte que tem interação, né? Até porque o resultado aí depende de várias pessoas, quando não é só a modalidade individual, tá? O badminton, né, e nado sincronizado. Depende, né, tem a interação com o adversário. Vocês viram naquela imagem do badminton lá que você está interagindo, é como se fosse um jogo de tênis, né? De quadra,
só que é tipo uma peteca, e tem uma raquete ali, parecido com a de tênis, só que com um cabo maior. Então, para você chegar a um resultado positivo, você vai depender do seu adversário, ok? Salto em distância e basquete também são outras modalidades aí que tem interação com o adversário. Então, todas aquelas modalidades que você consegue interagir, né, ela vai depender do seu adversário, ok? Tá bom? E sem interação, tá aí, ó, vimos com interação, agora vamos ver aí, ó, sem interação com o adversário, tá? Nestes esportes não é permitido de forma alguma qualquer tipo de interferência na movimentação corporal dos adversários, né? Tipo boliche. O boliche você tem que acertar todas aquelas pecinhas lá com a sua bola, com o seu arremesso. Então, você está no campeonato de boliche. O seu resultado não vai depender do colega que está na pista ao lado. Não vai ter influência nenhuma, né? A ginástica rítmica, a mesma coisa. Vocês já viram lá? É uma ginasta só lá no meio lá daquela quadra, né? Demonstrando as suas habilidades. Então, ela não tem aí, o resultado dela não depende, né, de uma outra pessoa, porque está sozinha. O nado sincronizado também, para você demonstrar a sua habilidade, né, do seu nado, você não está dependendo do seu adversário, ok? Assim como o remo também, ele entra aí, ó, né, que não tem interatividade. Então, para aquela modalidade que você não vai interagir com outra pessoa, né? Ela é sem interação. Ah, professor, o judô é com interação ou sem? É com interação, você não consegue lutar com você mesmo. E o judô, você não tem que demonstrar, né, nenhum tipo de golpe. O karatê tem interação. As lutas, né, de uma forma geral, todas as lutas têm interação, ok? Tirando essas modalidades que nós falamos aí, né? O boliche, a natação, a corrida, né? Ou a maratona, ou uma corrida de 100 metros rasos, não é isso? Só depende de quem? De você. Você não tem interação com alguém para atrapalhar seu desempenho ou alterar a sua posição ali ou o resultado final, ok? Então essa que é a diferença. Tem o esporte com interação e sem interação, ok? E o que os esportes individuais desenvolvem? Vamos ver aí, ó, nesse gráfico, né? Então, tá aí, ó. Trabalha a autoconfiança. Isso mesmo, você vai ser obrigado a trabalhar a autoconfiança. Mas por quê, professor? Porque se você não vai ter ninguém ao seu lado ali para lhe dar aquela, né? Te dar aquela força, aquela confiança ali, igual acontece numa equipe. Então, você vai desenvolver essa autoconfiança. Vai trabalhar a parte de segurança, né? A segurança que ele coloca aí digamos, ser seguro naquilo que você está fazendo, está executando. Perseverança, só depende de você ali para, né, persistir naquela modalidade e desenvolver o melhor possível. Né? Vai trabalhar a sua independência, porque como nós estamos falando, em esportes individuais. Então, é você sozinho. Então, você está totalmente independente, não depende de ninguém mais, fora você, para chegar a um bom resultado. Motivação, como todo esporte, né? Ou individual ou em grupo. E autonomia, né? Se você está trabalhando aí um esporte individual, você vai ter a sua independência. Então, você vai trabalhar autonomia, ok? Então, isso aí são o que nós temos de conceito de modalidades individuais, né? Esportes individuais, com interação e sem interação. E as modalidades individuais trabalham todas essas qualidades aí que nós colocamos, ok?